Beleza, pessoal? Bora resolver uma questão de função exponencial. Caiu na Federal do Rio Grande do Norte. Bonita questão. Eu vou ler o enunciado, logo em seguida a gente resolve junto. A pedido do seu orientador, um bolsista de um laboratório de biologia construiu o seguinte gráfico a partir dos dados obtidos no monitoramento do crescimento de uma cultura de micro-organismos. Analisando o gráfico, o bolsista informou ao orientador que a cultura crescia segundo o modelo matemático n igual a k vezes 2 elevado a vezes t, com t em horas e n em milhares de micro-organismos. Para constatar que o modelo matemático apresentado pelo bolsista estava correto, o orientador coletou novos dados com t igual a 4 horas e t igual a 8 horas. Para que o modelo construído pelo bolsista esteja correto, nesse período, o orientador deve ter obtido um aumento na quantidade de micro-organismos D. Segue então as alternativas para você assinalar a correta. Muito bem, galera. O que aconteceu aqui? Eu fiz um resumo, tá legal, do enunciado, para a gente não ter que ficar relendo, né? Então, veja lá. Esse bolsista, ele foi coletando dados, não é? E aí, a partir dos dados, ele desenvolveu aqui um gráfico. Marcou aqui 2 pontos no gráfico, né? Para tempo zero, ele tinha lá 10, isso aqui seriam 10 mil, né? Micro-organismos. E no tempo 2, ele tem 20 mil micro-organismos. Beleza? Muito bem. Então, ele apresenta esse gráfico para o orientador dele e diz que esse gráfico aqui tem a ver com essa função, né? É o gráfico dessa função. Segue segundo esta regra, ou seja, k vezes 2 elevado a vezes t. Observa, o n é o número de micro-organismos em milhares, ou seja, cada mil. Então, 10 ou 20 significa aqui 10 mil ou 20 mil. Beleza? K é uma constante vezes a base 2 elevado a vezes t. O t é o tempo em horas. Então, aqui o t é 0, aqui o t é 2, né? E assim se desenvolve a coisa. E esse a é uma outra constante, ok? Bom, o orientador foi lá conferir, né? Para ver se está certo o que o estagiário lá está fazendo. E aí o que acontece? Ele foi conferir e usou para t igual a 4, t igual a 8, coletou os dados, né? E aplicou também aqui na fórmula. Se bater, né, o aluno lá está seguindo a coisa da forma correta. Então, veja bem, para você saber quantos milhares de micro-organismos ele tem no tempo 4 e no tempo 8, você precisa da função completa. Você não tem, porque você não sabe os valores de K nem de A. E esse vai ser o nosso problema. Depois que a gente descobrir K e A e tiver a função, a gente consegue saber o número de micro-organismos para t igual a 4, depois para t igual a 8, beleza? E aí a gente vai saber o aumento, que vai ser a diferença entre esses dois. Então, basicamente, esse é o caminho. Ok? Vamos dar uma revisada em função exponencial. Normalmente se trabalha com ela assim, quando você aprende, né? Quando você está estudando lá no ensino médio. 2 elevado a x. Então, pode ser 2, pode ser 3 a base, né? 2 é uma base pequena, fácil da gente representar em gráfico. Então, eu vou chutar aqui valores para x e y, só para a gente fazer uma revisão rápida, né? E vamos pensar aqui, por exemplo, quando o x é 0, quanto vai ser o nosso y, pessoal? 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é 1. E olha que coisa bacana. Isso aqui vale para toda a função exponencial, mesmo que a base seja 3 ou 4, né? Perdão, para toda base da função com essa característica, ok? Então, por exemplo, base 3, base 5, qualquer base elevado a 0 vai dar 1. Então, ela passa por aqui, beleza? Depois eu vou fazer x igual a 1 e vou calcular o y. 2 a primeira vai dar 2. E vou marcar o pontinho, então, olha só, quando o x é 1, né, o y é 2. Tá aqui, então aqui está nosso eixo do y, aqui está nosso eixo do x, beleza? Estou fazendo uma revisão rápida para você entender aqui o que nós vamos fazer, tá? Vou pegar agora mais um valor e tá bom. Quando o x é 2, o que acontece com o y? Vai ser 2 elevado a 2 ao quadrado, portanto vai dar 4. Então quando o x é 2, o y é 4. 2, 3, já saiu fora aqui do nosso gráfico, está lá em cima. E olha o que acontece. Não é uma reta, não é? Se você vier para trás aqui também vai dar fracionário, vai chegar nesses valores. Isso aqui a gente chama de função exponencial. A cada
uma unidade que é o aumento aqui, o x, repare que aumenta muito mais rápido o valor de y, tá? Essa é a característica da função exponencial, e tá aí o gráfico, e parece muito com o gráfico que ele te deu, não é? Agora, qual é a diferença aqui, né? Essa aqui é um padrãozão, vamos dizer assim, que você estuda, né, quando te apresenta a matéria. Mas nada impede, por exemplo, de eu ter, por exemplo, y igual a 3 vezes 2 elevado a x. Então, observa, aí todos os valores de y seriam multiplicados por 3, inclusive esse cara aqui. Não cortava sempre no 1, mas se eu multiplicar por 3, vai cortar no 3 vezes 1, vai cortar no 3. E com isso, você olhando para cá, você mata diretamente quem? Este valor de k, tá certo? Olha só, o nosso k é 10, quando o x é 0, o k vale 10, tá? No caso do nosso x aqui é t, beleza? Vamos comparar a função que ele deu ali. Olha só, ele falou que é n igual a dada pelo aluno lá, k vezes 2 elevado a vezes t, beleza? Então, olha só, comparando, você vai ver esse k, né? Naquele exemplo ali seria 3, no caso aqui, o nosso k, por causa do gráfico, vai ser 10, tá? Se você ainda não viu esse 10, eu vou fazer de outro jeito, tá bom? Mas já dá para matar direto aqui qualquer valor que multiplica. Como no padrão elas passam pelo 1, tá? Logicamente, para passar aqui no 10 é porque você teve que multiplicar este resultado, que seria 1, por 10. Então, fica facinho de matar, ok? Então, olha só, nosso objetivo nesse momento é descobrir o valor de K e o valor de A, tá bom? Então, para um bom estudante aí, quem está ativo, estudando pra caramba, vai olhar para o gráfico e vai falar, bom, a exponencial passou pelo 10, o K é 10, direto aqui no gráfico. E para você que não está tão ligado assim, vamos fazer diferente. Olha só, o que o gráfico informa? O gráfico informa que quando t vale 0, né, o n vale 10. Isso aqui é o ponto 0, 10. E também informa que quando t vale 2, o n vale 20. Isso aqui é o ponto 2, 20. De acordo? Quando você tem dois pontos do gráfico, você pode jogar aqui nessa função. Se a lei é verdadeira, vai ter que ser verdade, e com isso você vai achar as tais constantes. Você quer ver? Vou começar com o ponto 0,10. Olha só. O nosso ponto 0,10 diz que n é 10, né? Olha lá, vou escrever aqui. N igual a k vezes 2 elevado a A vezes T, tá bom? Então, quando o n é 10, beleza? Ó, 10 no lugar do n, igual a K vezes 2 elevado 0 no lugar do T, portanto, A vezes 0. Agora, olha que bonito. A vezes 0 vai dar 0, e 2 elevado a 0 dá 1, beleza? E 1 vezes K é K, portanto, 10 igual a K, eu posso concluir que o nosso K vale 10. Guarda ele aqui, tá? Temos aqui, então, a parcial. Né? Então, a nossa função já passou a ser n igual a 10 vezes 2, não é isso? Muito bem, ainda falta descobrir aquele A. Mas eis que o ponto 2,20 também pertence à função. Ou seja, quando o n é 20, veja, agora eu estou botando 20 no lugar do n, vai ser igual a k, mas eu já sei que o k é 10, sacou? Vezes 2 elevado a A vezes T. O A eu não conheço, mas quando o N é 20, o nosso T vale 2. E se o T vale 2, eu vou colocar 2 aqui em cima, né? E com isso, olha que bacana, eu tenho que 20 é igual a 10 vezes 2 elevado, A vezes 2 é 2A, tá bom? Dá para dar uma simplificada aí, não dá? Eu posso simplesmente aqui, olha, cortar esse zero, porque aqui é vezes, né? Posso cortar esse zero com esse. Tá? E aí, 1 vezes 2 elevado a 2A é 2 elevado a 2A, ou seja, implica que 2 elevado a 2A é igual a 2. Gente, esse 2 está elevado a quanto? Está elevado à primeira, eu não uso aqui, né? Mas ele é 1. E quando eu tenho uma equação exponencial, isso é uma equação exponencial de variável A, né? E as bases são iguais, como é que eu resolvo? Simplesmente igualando os expoentes, ou seja, se as bases são iguais, o 2A tem que ser 1. Ora, mas se 2A tem que ser igual a 1, significa que o nosso A tem que ser meio. Beleza? Então, mais um resultadinho parcial, tá? Então, neste momento, a gente passou, de fato, a conhecer a nossa função. Olha só, esse n igual a k vezes 2 elevado a vezes t, a gente pode reescrever ela assim, olha, n, vou escrever aqui em cima, tá? Ó, n
é igual, o K, quanto vale? 10 vezes 2 elevado a que é meio, olha lá, meio vezes T. Entendeu? Então, o estudante deu essa lei, tá? Mas ele não falou quais eram as constantes. E nós aqui descobrimos as constantes. Então, agora sim. Agora, com essa lei aqui, eu consigo. O que o orientador desse estudante, era o bolsista, né, fez? Ele, para conferir, ele calculou para tempo igual a 4 e tempo igual a 8, o número, a quantidade de micro-organismos. É o que nós vamos fazer, então. Então, olha só. Quando t igual a 4, eu vou querer saber o n. Mas agora ficou fácil, porque o n vai ser igual a 10 vezes 2, olha a função aqui, elevado a meio vezes, quanto vale o t? 4. Então aqui, gente, meio vezes 4 é 2, né? 2 ao quadrado é 4 vezes 10, 40. Então aqui, 40, tá? Então quando o t igual a 4, eu vou estar lá em cima no 40, beleza? São 40 mil micro-organismos. Agora, para t igual a 8, ora, se o t for 8, eu vou ter que n, né? Vou ter que n é igual a 10 vezes 2 elevado, de novo aqui na função, meio vezes t. Portanto, meio vezes 8. Pessoal, meio vezes 8 dá 4. 2 elevado a 4 é 16. E 16 vezes 10 dá 160, beleza? Então eu tenho o meu N1 igual a 40, eu tenho o meu N2 igual a 160, e aí ele pergunta para você qual foi o aumento. Ora, o aumento de 160 para 40 é só fazer a diferença, 160 menos 40, esse aumento foi de 120, beleza? Espero que você tenha compreendido, gostado e aproveitado aí para fazer uma revisão da função exponencial, tá bom? Se você gostou, vou pedir para você deixar o seu like, tá bom? Compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para receber outros vídeos. Muito obrigado por sua atenção, até a próxima aula.